Olá, bem-vindos ao PetCast, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Geisa. Estou aqui com o João. Se apresenta aí, João. Fala, galera. Estamos fazendo aí dupla dinâmica, né? Já é o segundo podcast que a gente faz junto. E é um prazer estar com vocês aqui de novo, com o professor e com a Geisa. É isso, galera. Estamos aqui com o episódio 73. E para esse nosso episódio de hoje, nós convidamos o professor Otávio. E vamos deixar ele se apresentar. Boa tarde, pessoal, ou bom dia, ou boa noite, né? Eu sou o professor Otávio, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná. Sou também tutor do grupo PET, História da UFPR, e bem recentemente também me tornei autor pela editora Contexto, com um livro sobre Rota da Seda, não é? Então, queria rapidamente agradecer o convite de vocês, fico super feliz de poder participar desse podcast, não é? Não só porque, obviamente, é sempre uma honra ser convidado, mas em especial porque a gente está falando de uma atividade de um Pet História, né? Então, como tutor, fico super feliz. Também bem rapidinho, falar um pouquinho aqui dos meus interesses, né? Eu trabalho especialmente com África pré-século XVI, então minha cadeira na UFPR é História da África 1, né? A gente tem 2 disciplinas de História da África, a gente trabalha com África até o século XVI e depois do século XVI, então eu sou responsável por esse período um pouco mais antigo, e tenho bastante interesse também em História da Ásia, né? É uma área que eventualmente eu ministro aulas, também faço algumas pesquisas, e aí quando eu junto uma África um pouco mais cosmopolita, com o estudo de Ásia também, aí eu me sinto muito mais em casa. Mas é isso, fico super feliz com esse convite, espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva. Bom, então, dadas as apresentações, eu queria então agradecer a presença do professor Otávio, né? Uma presença ilustre como tutor de PET, né? Quase como se fosse nosso tutor também, né? Dividindo aí os trabalhos com, de certa forma, com os mesmos objetivos, né? Os mesmos, né? Com as mesmas intenções, né? De divulgar o conhecimento da melhor forma possível, o conhecimento histórico que anda, né, tão defasado nesses tempos meio confusos que a gente vive. Então, já dando início, né, ao podcast em si, aos trabalhos, a ideia inicial era falar sobre impérios na África Antiga, né? Então, a gente falaria sobre ali a região da África Ocidental, do Sahel, a expansão Banto, mas eu acredito que seja importante a gente dar um pontapé inicial sobre as discussões da história da África, que são bem recentes, na verdade, na historiografia brasileira e nas universidades. Elas começam a aparecer a partir dos anos 2000, acredito eu, que eu não esteja cometendo. O professor, inclusive, se quiser me corrigir, mas elas começam a aparecer mais para os anos 2000. Eu sei que na UF, por exemplo, é uma coisa especificamente da década de 10 ali, né, com as discussões das cotas, enfim. Então, a primeira pergunta, ela entra justamente nesse campo, de perguntar um panorama geral da historiografia brasileira no ensino de História da África. Como que você enxerga, né, esse surgimento dessa matéria e a sua importância, a sua projeção, né, nos anos? Olha, João, muito obrigado por essa pergunta, porque assim, é absolutamente fundamental, não é? Se a gente vai falar de História da África, a gente está falando de como a história da África é escrita, é pensada e é veiculada geralmente fora da África, não é? É um problema que a gente vai ter com qualquer área que fuja do centro hegemônico, basicamente Europa e Estados Unidos, por exemplo, que qualquer dado historiográfico sobre essa área, ele vai ser produzido dentro desse centro hegemônico que tem agendas, tem processos discursivos muito próprios. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por quase todo o século XX, e começando com o século XXI também, a história da África, enquanto produção, enquanto ensino, ela passa por muitos desafios.
Eu diria, talvez, que de todas essas áreas curriculares que a gente tem na faculdade, por exemplo, e aqui falando especificamente dos cursos de história, a história da África é o nicho acadêmico, né, é o elemento curricular que mais tem que enfrentar desafios e que mais passa por questões, sociais e políticas, inclusive, não é. Então, né, você disse muito bem, é há pouco tempo que a gente começou a estudar de maneira consistente e obrigatória a história da África, não é. Para vocês terem uma ideia, eu iniciei minha graduação em 2006 e eu não tive história da África. Eu tenho colegas que iniciaram um pouco depois e eles não tiveram história da África, não é. A gente começou na nossa universidade, por exemplo, a ter história da África, só na década de 10, realmente, porque ali depois de 2010, 2011, por conta de iniciativas públicas, inclusive, não é. A gente tem uma lei que torna obrigatório, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, tanto nas escolas quanto nas universidades. E essa é uma iniciativa muito recente. Então, a gente consegue imaginar de início que, na medida que você precisa de políticas públicas para implementarem uma área específica da história, a gente vai ter de início, provavelmente, uns bons anos de problemas com formação, com produção, com ensino, etcétera, porque eles vão ser experiências novas, não é. Então eu diria que talvez a primeira grande questão que a gente enfrenta para pensar esse panorama do ensino de história da África num primeiro momento, uma certa falta de especialização, digamos assim, não é. Naturalmente, o Brasil, talvez entre, todos os países da América, por exemplo, ele é um que vai ter uma relação muito íntima com o desenvolvimento histórico da África, não é. Então a gente tem uma questão social, uma questão sociológica, uma questão política, muito grande quando a gente está falando de Brasil e história da África. Isso, obviamente, também vai fazer com que as demandas de estudo de história da África acabem sendo voltadas para demandas sociais específicas, não é. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem uma grande diáspora, africana. Isso significa que muitos estudos vão estar centrados nessas diásporas. Consequentemente, vão estar centrados em elementos traumáticos da história da África e da história dessa diáspora, não é? Então, eu acho bastante natural que muitas inquietações que levam ao estudo de história da África passem por questões sociais brasileiras, o que é absolutamente importante e legítimo, não é? Mas quando a gente está falando de ensino de história da África numa medida um pouco maior, a gente vai ter outros períodos, não é. Todo mundo sabe, ou eu espero que depois que ouçam a gente saibam, que a história da África não começa com a Europa, não é. A história da África não começa com a violência da diáspora, não começa com a violência do sequestro, etcétera. A história da África começa, enfim, com raízes humanas, digamos assim, e a gente tem sociedades múltiplas e variadas ao longo de muito tempo, não é. Então, como que a gente lida com esses períodos que passam, talvez, por um desconhecimento popular? E aí, para pensar nisso, eu diria que um outro grande problema que a gente enfrenta com o ensino de história da África é aquilo que o filósofo congolês chamado Valentin Mudimbe chama de africanismo, não é. O que é africanismo? Africanismo, nas palavras mais simples que o Mudimbe consegue colocar, é compreender a África como signo de outra coisa. Ou seja, a gente não estuda a África, a gente não conhece a África, a gente conhece estereótipos da África, a gente conhece construções discursivas que foram feitas sobre a África. Então, como que a gente lida com essa situação? É muito difícil, porque a gente simplesmente tem toda a academia europeia, digamos assim, todo o desenvolvimento dela, todo o desenvolvimento da história, todo o desenvolvimento da antropologia, criando uma imagem subalternizada, esquisita, questionável, estereotipada da África. Então, esse é um grande problema geral, assim, tanto acadêmico quanto popular, não é. Então, uma das perguntas que eu mais ouço, por exemplo, quando alguém pergunta: "O que que eu ensino?", eu falo: "Bom, a minha matéria, a minha cadeira, digamos assim, é de história da África". E eu sempre ouço: "Nossa, mas tem história?". Então, quer dizer, a gente tem um trabalho imenso para conseguir trabalhar com história da África, porque a gente está lidando com concepções prévias, não é. Qual é a consciência histórica popular que existe sobre a África? É aquela imagem do Hegel, né, o filósofo Hegel, ele costumava dizer que a África é dividida em 3.
Então, a África Egito, digamos assim, que entra num outro parâmetro, a dita, entre aspas, África branca, que seria o norte da África, e a África propriamente dita, que é tudo aquilo que está abaixo do Saara. E essa África propriamente dita é uma parte do continente que está na infância, né? Que não está inserida no tempo, que não tem desenvolvimento. Isso é um grande absurdo. Para nós, talvez, soe completamente insano ouvir um negócio desse, mas vamos pensar a importância que o Hegel teve para construir consciências históricas. Imagino que todo mundo aqui que estuda ou estudou um curso de história na faculdade, por exemplo, conhece Hegel e já leu Hegel. E talvez não tenha necessariamente discutido quão racista esse filósofo foi. Assim como Kant, assim como Goethe, assim como qualquer filósofo iluminista, digamos assim. A gente nunca estuda eles do ponto de vista desse racismo que está se desenvolvendo lá no século XVIII, lá no século XIX. O resultado é que eles criam isso e apoiam essa imagem muito esquisita, que é o grande desafio para a gente pensar a África, não é? Então, como que a gente lida com isso? A gente tem que lidar com formação de professores, formação de especialização, pensar que existem uma infinidade de temas, espaços e tempos que a gente pode trabalhar com a história da África, e pensar que explorar esses tempos é importante. Porque quando a gente vai traduzir e vai passar isso que a gente estuda e produz na universidade, por exemplo, para o ensino fundamental, para o ensino básico, para o ensino médio, a gente provavelmente vai estar lidando com crianças, com jovens, que precisam da subjetividade positiva de história da África também, não é? Precisam, criar novas imagens, porque isso vai ser importante para eles, não é? Quantos alunos e alunas negros e negras a gente vai encontrar no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio, enfim. E é importante que a história da África seja trabalhada com essa seriedade, máxima, não é? E que a gente revisite, então, tanto a produção acadêmica quanto, a nossa falta de especialização. Então, né, eu fiz aqui uma curva para falar um pouco desses problemas acadêmicos também, mas eu diria que o panorama é o seguinte: no Brasil e em alguns outros espaços, eu diria que finalmente, o debate sobre a importância de história da África, ele existe e ele é sério. Então, eu diria que aí a gente já tem um avanço positivo imenso, por exemplo, dos anos em que eu fiz a minha graduação. Então isso já é excelente. Nós temos grandes especialistas em diferentes períodos de história da África em algumas universidades do Brasil, o que também já é excelente, não é? Já é um avanço imenso em comparação a outros períodos. Ainda falta, certamente, não é? Eu diria que talvez o desafio a se enfrentar agora é a gente, ao mesmo tempo, formar outras especialidades em história da África, não é? Para que a gente não trabalhe com Áfricas homogeneizadas, com Áfricas mais simples, que a gente consiga abarcar a complexidade, a multiplicidade desse continente no tempo. Acho que isso é fundamental. Então, há aí um trabalho que tem que ser feito de formação de quadros, digamos assim, não é? E eu diria que o outro desafio, esse é o grande desafio de qualquer pessoa que queira trabalhar com história crítica, não é? É a gente constantemente bater de frente com o status quo acadêmico, digamos assim. Quer dizer, bater de frente com o eurocentrismo das análises acadêmicas, bater de frente com o eurocentrismo do currículo acadêmico. E aí o desafio maior ainda depois desse é conseguir, de alguma maneira, fazer com que isso se aplique também fora da universidade. E esse eu sei que é um desafio imenso. Então, eu diria que a gente está num panorama de melhora em comparação a alguns anos atrás, não é? Eh, Só que os desafios que se colocam à frente são muito grandes. Eu diria que esse desafio de enfrentar o status quo acadêmico, né, enfrentar basicamente o eurocentrismo que está embrenhado nos nossos currículos, nos nossos modelos de ensino, ele não se vence facilmente, nem a curto, nem a médio, talvez nem a longo prazo, não é? Esse é um desafio constante, assim, a gente nunca vai parar de lidar com esse problema. Mas a formação de quadros é um que é resolvível, eu acho. Então, eu diria que eu tenho bastante esperança e bastante uma visão bem otimista, pelo menos para as formações de professores e professoras que a gente vai começar a ter daqui para frente, que a gente já tem, na verdade, não é? A gente tem não só então presença de disciplinas de história da África em muitos níveis, como a gente tem grupos de estudos, a gente tem grupos de trabalho, a gente tem congressos, a gente tem publicações,
A gente tem pessoas com formação muito sólida, já trabalhando com história da África de maneira engajada, de maneira crítica, não é? Então eu acho que a gente está num cenário positivo, mas a gente nunca pode esquecer que algumas das questões que se colocam para a história da África são questões de longuíssimo prazo, não é? São questões genealógicas da universidade e do campo da história. Então aí a gente tem uma questão que eu acho que é bem importante, e a minha sugestão, assim, a minha dica, e o que eu tento aplicar sempre que eu trabalho com história da África é a seguinte: a gente vai trabalhar com história da África, mas a gente vai ter que trabalhar ao mesmo tempo com história da universidade e do próprio campo da história. Porque essas duas coisas podem, de início, não parecer ligadas, mas estão, não é? Há um outro filósofo muito importante camaronês, né, Achille Mbembe, autor do conceito de necropolítica, que todo mundo conhece. Ele costuma falar que o sujeito africano, ou a África, é vista como o outro absoluto, né? É o ponto máximo da alteridade na construção do conhecimento. Esse é um grande problema. E se a gente não lida com ele quando lida com a história da África, a gente vai acabar tendo uma produção descomprometida, talvez, ou cujo acesso vai estar afetado de alguma maneira, porque é preciso lidar com essa genealogia eurocêntrica também, né. Eu acho que e aí a importância do campo também, não é, porque a história da África nos permite, dialogar com esse eurocentrismo de maneira combativa e crítica, de uma maneira que talvez pouquíssimos outros campos possam, né. Eu acho que há uma importância bem grande aí. Aproveitando que você comentou um pouco sobre como foi no período da sua graduação, a gente queria saber como surgiu o seu interesse em estudar especificamente a história da África enquanto objeto de estudo, pesquisa e tudo mais, porque lá na universidade, por exemplo, a gente tem 4 professores para a história da África, né, o que a gente considera pouco, porque eles têm que se dividir entre 2 disciplinas mais optativas e tudo mais. Então, assim, a gente que em outras universidades não tem história da África 1 e 2, como tem na UFPR, na UF, né? Então, a gente queria saber um pouco sobre como surgiu o seu interesse para estudar a história da África enquanto objeto de estudo, academicamente falando, né? Olha, Geisa, essa é uma questão assim, pra mim, pelo menos, super interessante, porque eu particularmente considero minha trajetória de pesquisa, um pouquinho esquisita, assim, sabe. Por quê? Porque eu acho que e aqui eu me dirijo aos ouvintes que são estudantes de história na faculdade. A gente aprende desde muito cedo, em especial nesse ambiente mais, produtivista que a gente tem vivido desde alguns anos, que você precisa se especializar. Então você entra na faculdade, você entra na graduação, você faz uma iniciação científica, aí você faz mestrado, você faz doutorado e você tem que sempre se especializar mais e mais e mais e mais. E eu meio que fiz o contrário, assim. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu estava na minha graduação, eu estudava Império Romano. Então, eu era lá da história antiga romana, etcétera. Continuei fazendo um pouco disso no mestrado, né, não mudei de área, eu me considerava alguém que trabalha com antiguidade tardia. No meu doutorado, eu movi um pouquinho o meu foco para os lados da Ásia, mas nem tanto ainda. Então, minha formação básica, né, graduação, mestrado, doutorado, foi toda voltada para história antiga e Império Romano. Aí você pensa, né, bom, como que houve um salto de um lado para o outro? Eu diria que eu tive leituras na faculdade que me impactaram muito, tá. Imagino que muita gente passa por isso, né, aquela obra ou aquele livro que vira uma chavinha na sua cabeça. No meu caso, foi o clássico, o bem óbvio orientalismo do Edward Said, né. Quanto mais eu trabalhava com o tema que eu vinha trabalhando, mais eu pensava no orientalismo e mais inquietações iam surgindo, não é. E comecei a pensar que depois do meu doutorado eu queria mudar um pouco minha abordagem, não é. Eu comecei a ficar muito interessado em aumentar a carga de trabalho teórico metodológico que eu tinha com a minha própria visão de história, não é. Porque eu sempre falava, assim, para os meus colegas e eu entendia a ideia de teoria e metodologia como uma ferramenta que você aplica no teu trabalho. Mas eu esquecia que a gente tem uma lente pelo qual a gente olha esse trabalho e aplica a ferramenta. E essa lente é como a gente pensa a história, não é?
E Eduardo Said me fez começar a achar que eu precisava mudar o grau da minha lente, sabe? Eu tava ali vendo a coisa de uma maneira que pra mim começou a soar míope. Inquietações, problemas que eu não conseguia resolver. Então eu pensei, quero trabalhar um pouco mais com Ásia, eu quero sair um pouco desse ambiente mais europeu que eu vinha trabalhando. E nesse processo, eu tive uma oportunidade de trabalho de ministrar uma disciplina de História da África em uma universidade que eu não era professor efetivo, mas que eu estava trabalhando. Eu senti que pelos interesses que eu vinha desenvolvendo, eu teria capacidade de, aumentar minhas leituras e ver como eu ia me sair naquela disciplina. Achei que foi uma experiência interessante, o meu interesse que envolvia já espaços não europeus estava começando a se voltar para desconhecimentos que eu tinha sobre história da África, né, então, por exemplo, eu sempre pensava assim: "Nossa, o que será que está acontecendo na região do Zimbábue, lá no século XI?", né. Tô falando aqui de Império Romano, mas como é que estava a região do Quênia nesse período? Como é que estava, né, espaços que eu nunca ouvi falar sobre. Então eu comecei a aprofundar esses interesses, e aí por um acaso do destino também, eu tive a oportunidade meio que obrigatória, na verdade, de ministrar uma outra disciplina num outro curso, chamado Educação das Relações Étnico-Raciais. Um tema que eu não conhecia, não é, mas por falta de contingente de professores, tive que assumir essa disciplina, li bastante, assumi, e essa foi a segunda viradinha de chave que eu tive, não é. Eu tive contato com um texto da professora Lia Schuckmann, professora de psicologia da UFSC, que trabalha com branquitude. E aí aquilo me chamou um pouco a atenção, eu fui lendo outras coisas, eu cheguei, um pouco tempo depois na Cida Bento, que é uma autora de um livro fundamental, se quem aqui nunca leu, leia pra ontem, chamado Pacto de Branquitude. E eu comecei a trazer essa noção de pacto de branquitude e depois de epistemologia da ignorância, que é um conceito que a gente vê em autores como Charles Mills, a gente tem isso também na Bell Hooks, eh, que mostram como a gente tem valores, eh eh, de universalização de branquitude na nossa historiografia também. De forma que eu me toquei que não havia só orientalismo e eurocentrismo nos textos que eu lia. Havia também um recorte racial, nesse caso, branco, não é? E não tô falando nem dos autores e das autoras que eu lia, tô falando da própria concepção historiográfica. E isso me fez entender que, história da África, então, ia me ajudar a pensar essa inquietação orientalista barra depois branquitude, não é? Eu tive que lidar com questões, eh eh, eu vou chamar assim, de síndrome de impostor, digamos, não é, porque, de repente, eu saí de Império Romano e agora eu estava trabalhando com história da África. Ué, que credencial eu tinha pra trabalhar com isso, não é? Que credencial eu poderia ter pra falar sobre debates étnico-raciais, sobre branquitude, etcétera, mas acabei, tendo essa oportunidade de trabalhar com história da África na universidade onde eu me formei, não é, então isso também foi um pouco simbólico pra mim. Eu vim da UFPR, dei voltas por aí e acabei voltando pra UFPR. E aí eu tentei então, né, desenvolver institucionalmente uma pesquisa que congregasse esses diferentes interesses que eu tinha, que eu tive, que eu poderia vir a ter, mas também com a preocupação teórico-metodológica historiográfica, não é. Então minha atual pesquisa é sobre a presença e a atuação e o protagonismo das cidades Swahili, né, que são cidades da costa do Quênia e da Tanzânia, hoje Quênia e Tanzânia, no Oceano Índico. Então das interações entre esses grupos com, indianos, com árabes, com persas, com chineses, e vi ali um mundo imenso que teria potencial para me ajudar a pensar todas essas inquietações. Então, depois dessa volta toda para explicar um pouco dessas várias mudanças que eu tive de formação, eu resumiria que eu desenvolvi o interesse em história da África e também em história da Ásia, em partes porque eu fiz leituras que tornaram impossível que eu voltasse para o que eu estava fazendo. Então, eu não conseguiria, não estava mais na minha visão de história,
voltar a trabalhar da maneira que eu vinha trabalhando. Aquela maneira, assim, bem clássica de pegar um documento e analisar retoricamente aquele documento, né, eu não conseguia mais fazer isso. Eu precisava trabalhar de uma outra maneira. Essa outra maneira me levou para os espaços africanos e asiáticos. E aí oportunidades efetivas de trabalho e necessidades de trabalho também foram moldando um pouco dos caminhos que eu fui seguindo, não é. Então eu diria que é um pouco desse caminho. E aí eu sempre tento, trazer um pouco dessa experiência também para comentar para alunos e alunas, orientandos, enfim, que talvez a gente possa se beneficiar também de pluralizar, ao invés de só profissionalizar, assim, né, especializar o nosso foco, não é. Eu acho que às vezes expandir um pouco o leque, nos traz visões mais amplas, não é. Eu pelo menos eu gosto de pensar que essa foi a experiência que eu tive, né. Se tá dando certo ou não, não sei, mas, preciso pensar que sim. Perfeito, muito bom. Eu concordo com essa questão. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem muitos interesses e alguns deles divergem, então eu entendo essa coisa de começar por um caminho e se enveredar para outro. E eu me sinto, às vezes, sufocada por essa necessidade de ter que escolher uma coisa só. Eu fico, mas eu não quero falar sobre uma coisa só, eu quero falar sobre tudo que me interessa, dentro do que é possível, né? Claro. João, você vai perguntar ou eu? Não, assim, eu queria também agradecer, acho importante a gente saber, porque o curso, o Petcast, ele atinge, de certa forma, bastante os alunos da graduação. E isso é uma questão, assim. E uma das questões principais que a gente sempre discute entre nós nos corredores é: se eu estiver me interessando por um tema hoje, esse tema vai ficar comigo o resto da vida? Não necessariamente. O curso de História ele serve para conceder ferramentas teórico-metodológicas para que você analise, né, espacialmente, pensando assim em continentes, em lugares, qualquer lugar. Né? Então, é Exato. muito interessante ter esse relato, porque eu também tenho a mesma inquietação sobre a questão europeia. E, apesar de ser um historiador de moderna que estuda lá o Reino de Nápoles e tal, eu fico pensando bastante em relação a essa questão. Mas, assim, adentrando mais sobre os impérios, né, na África Antiga, eu queria fazer um breve merchandising, né, porque na UF a gente tem 2 grupos de estudo muito interessantes, um ministrado pelo professor de História da África 1 na UF, que é o Felipe Paiva, que é, né, o grupo Caliban, em homenagem àquele romance do Shakespeare, A Tempestade, né? Então, Sim. é um excelente grupo de estudos. Eu particularmente não participo por falta de tempo, mas é excelente. Eles trabalham essas questões de colonialidade, decolonialidade, enfim, né, por uma visão mais crítica. E um grupo de estudos muito recente, que é o grupo de estudos do Oriente Próximo, né, que é o grupo X do Oriente Médio, desenvolvido por uma aluna, né, minha querida colega Maria Francisca, que foi uma iniciativa dela, e a partir desse grupo de estudo que a gente está fazendo essa discussão sobre história da Ásia, né, e sobre uma maior amplitude curricular, né, em relação à história. E aí, pensando então nessa questão, a gente gostaria de primeiro problematizar essa categoria, império. Porque pensando justamente nessa sua primeira fala sobre, né, eurocentrismos e orientalismos, essas categorias que aparecem para a gente, império, democracia, comunidade, sociedade, elas, de certa forma, aparecem em determinadas obras muito presas a pessoas ao conceito, à origem do escritor, né? Ou à origem de onde nós estamos falando. Então, eu acho interessante que antes de nós adentrarmos, e se for possível adentrarmos num nível mais profundo ou num nível mais específico, ou seja, geográfico, né? Ou seja, de qual império, de qual região nós estamos falando, né? Trabalhar um pouco essa categoria do império. Como que você enxerga o conceito de império construído no continente africano? Então, João, eu vou ser bem direto e depois eu desenvolvo. Não gosto da categoria de império. Então começa por aí. Não gosto, de preferência, não uso. Veja, claro, aqui a gente começa a especificar por quê, como, quando e onde, né. Por um lado,
o termo império, o termo imperador, etc., eles são termos que, quando são aplicados a outros espaços que não os europeus, ou latinos, ou mediterrâneos, etc., eles podem ter um certo valor didático, não é? Então, se eu estou falando com alguém que não é da área e quero explicar sobre o chamado Manden Curufaba, ou o chamado Império do Mali, se eu chamar de Império do Mali, eu vou evocar certas imagens que talvez naquele contexto até que sejam úteis. Mas a utilidade tem data de validade e tem um limite, não é? Por quê? Porque, a gente acaba criando modelinhos para pensar a história da África que às vezes não abarcam as suas especificidades, não é? Então, quando a gente fala Império do Mali, a gente acaba criando, justamente essas imagens de valor didático, às vezes elas também vão, criar compreensões que talvez não façam justiça a especificidades das regiões do Mali. Então deixa eu aqui fazer deixa eu voltar um pouquinho e explicar melhor para quem está nos ouvindo do que a gente está falando, não é? A gente tem uma região no oeste africano que engloba um ecossistema que nós chamamos de Sahel, é uma região que está logo abaixo do Saara, então Sahel, em árabe, vem do termo costa, então é a região costeira do deserto do Saara, digamos assim. Essa é uma região árida, mas que tem o desenvolvimento de sociedades muito marcantes, ao longo da história da África, não é? Em especial, quando a gente pega a região que hoje equivale a Mauritânia, Mali, Guiné, Burkina Faso, etc., a gente tem ali, desenvolvimentos de sociedades com uma complexidade política bastante interessante e com uma amplitude de domínio, não é? Basicamente, os impérios sudaneses, né? Por que sudaneses? Porque os árabes conheciam essa região, os árabes, os persas, enfim, e chamavam essa região de Bilad as-Sudan, que significa terra dos negros em árabe. Então, os impérios sudaneses seriam esses impérios africanos localizados numa região abaixo do Saara, compostos essencialmente por pessoas de origem mandé, ou seja, é um grupo linguístico, hã, que talvez tenha se originado ali na região do que hoje é Camarões, etc., mas também por grupos saarianos, por norte-africanos, mas essencialmente por esses grupos mandé. A gente vai ver, mais ou menos no equivalente ao período do que a gente chama de Idade Média, que esses desenvolvimentos políticos que a gente vê nessa região, eles vão ganhar uma dimensão muito grande, de uma tal forma que a gente teria, né, na narrativa clássica, 3 impérios que surgem nessa região. Império do Ghana, ou Reino do Ghana, Império do Mali e o Império Songhai, né. Grupos políticos muito famosos. O Mali, em especial, é muito famoso por conta de uma figura chamada Mansa Musa, que quando a gente coloca no Google, aparece lá notícias de que ele foi a pessoa mais rica que já existiu na história, que ele tinha tanto ouro que ele aumentou, que ele trouxe inflação para o ouro na região do Egito ali no século XIII, XIV, né. Então tem essas imagens que a gente acaba tendo, e é mais ou menos como a gente aprende, não é? E aí, império, nesse primeiro momento, parece interessante, porque vejam só, a gente teria uma Idade Média africana, não é? Ou seja, no período que os reinos europeus, estão se desenvolvendo, a gente tem os impérios africanos na região do Sahel se desenvolvendo também. E aí a gente valorizaria essas sociedades africanas, porque afinal império, não é? Nos evoca quem? Império Romano, grandes poderes políticos, grandes desenvolvimentos, civilizações. Então, numa primeira olhada, parece que a gente está, finalmente entrando num campo de história da África que é valorizável, que é positivo, que é poderoso. Só que daí a gente começa a ter os poréns, não é? Por quê? Idade Média é um conceito que, na minha opinião, ele é indissociável da sua genealogia, que é a historiografia europeia, não é? Então, se vocês falarem para alguém Idade Média, provavelmente a pessoa vai pensar em cruzada, feudalismo, castelo, cavaleiro. Isso se aplica ao Mali? Não, a gente vai ter especificidades ali que não se abarcam com a ideia de Idade Média. Agora, império. Não é? O que é o império? O império é uma força com fronteiras bem definidas, com hegemonia política, com autoridade, com exércitos, etc. Isso reflete também, possibilidades históricas que a gente teria para essas regiões? Eu acho que não. Existem muitas especificidades que pode parecer preciosismo, né, falar que elas não vão ser abarcadas por causa de um termo, império, que mal tem, não é? Mas como a gente está falando de uma área específica, história da África, que já passa por tantas dificuldades,
eu acho que vale a pena pensar a sua especificidade. A gente não está lidando só com palavras, a gente está lidando com cargas mentais. Então, por exemplo, Reino do Ghana, né, o primeiro das grandes formações políticas sudanesas. Reino vai evocar certos elementos. Mas se eu falar o Agadu, a gente não vai saber o que é, talvez. E aí, se eu tentar explicar que esse é o nome nativo dado pelos próprios habitantes dessa região para aquela força política, e que isso envolve, por exemplo, a autoridade de um grupo detentor de poder, que são os Wago, etc., a coisa já começa a mudar de figura. A mesma coisa com Mali. Um dos nomes que a gente pode ver nas tradições aplicados ao chamado Império do Mali é o Manden Kurufaba, que significa, em língua mandinka ou bambará, né, a Grande Confederação dos Mandé. Grande Confederação dos Mandé é diferente de Império, não é? Quer dizer, se eu falar uma Grande Confederação e o Império, eu já estou aplicando imagens mentais completamente diferentes. Só que quem chama de Império é a historiografia. Quem chama de Manda em Curufaba são as pessoas que vivem a tradição daquela região e daquele poder político histórico. Então, qual será que vale mais a pena para a gente aplicar quando está estudando? Eu diria que são os nomes locais, não é? É a mesma coisa com o Songhai. O chamado Império Songhai, ele é simplesmente o Songhai, não é? Então, é Songhai que nos interessa e não pensar que Songhai é um império. E aí entram especificidades também. Um outro problema da gente aplicar esses termos é que imagem que a gente tem quando fala desses 3 grandes impérios, não é? E aqui impérios de modo irônico eu tô usando. Que a gente tem o reino, o Império do Ghana, que vai se destruturar lá no século XI, e aí depois de um tempinho vai surgir o grande Império do Mali, nas mãos de um grande guerreiro chamado Sondiara Keita. E aí depois esse Império do Mali vai se destruturar também, e vai vir o grande Império Songhai, que só vai se destruturar lá no século XVII e XVIII, com o período das jihadis dessa região, o Califado de Sokoto, etc. Parece que a gente tem uma sucessão imperial. Declínio e ascensão. Declínio e ascensão. E eu sempre comento com meus alunos que a ideia de declínio e ascensão é uma ideia imperialista. Quer dizer, um estado político tem valor quando ele está no seu ápice de dominação e de fronteira. E quando ele perde esse ápice, entra em, entre aspas, declínio. E aí parece que a gente tem, falando em impérios nessa região, de 3 impérios que se sucedem. Mas o que a gente tem, na verdade, são diferentes controles sociais de diferentes grupos culturais locais. Por exemplo, quem controlava o chamado Ghana, o Agadu, eram os Soninké. Depois, quem controlava o chamado Império do Mali eram os Mandinka. E depois, quem controlava Songhai eram grupos políticos chamados de Songhai. Então, o que a gente tem são alterações no tecido social muito mais do que estruturas políticas imperiais quebrando e renascendo, e quebrando e renascendo. E, na minha opinião, quando a gente de cara usa o termo império, a gente está evocando essa imagem imperialista. Porque, assim, grosso modo, né, quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando de império. A gente está falando do Império Britânico, a gente está falando da Europa do século XIX, mas quem sabe a gente pudesse estar se referindo também ao Império Romano, não é? Eu sempre comento assim que, de maneira um pouco menos formal, que o Império Romano era uma força imperialista. Por que a gente vai querer aplicar isso para espaços que não compartilham esses traços históricos? Não é? Eu acho que aí tem questões importantes. Então, a gente se atentar também para a maneira como a gente se refere e pensa esses grandes espaços africanos, eu acho que é importante porque nos ajuda a pensar um pouco das especificidades, não é? E aí, o caso aqui que a gente está falando da África Ocidental, ele é bem importante porque ele é muito emblemático, não é? Quando a gente está pensando em história da África, entre aspas, pré-moderna, ou medieval, ou antiga, quais são os assuntos que talvez a gente tenha acesso? Se a gente está falando de antiguidade, Egito, Núbia, talvez Etiópia, Aksum, etc. Não, mas quando a gente vai para esse medieval, entre aspas, e quer fugir dos espaços do norte da África, aonde a gente tem os califados, etc., o que nos sobra, assim, de popular, de fácil acesso em português, de temas que a gente vê na escola, é justamente os chamados grandes impérios sudaneses. Então eles têm essa importância porque são áreas visadas, não é? Então eu acho legal que a gente tenha um pouco desse cuidado conceitual, inclusive, para poder
entender melhor como é que a coisa funciona, quais são os desenvolvimentos históricos próprios dessa região, não é? Dar atenção a como os próprios autores africanos e africanas trabalham com esse espaço, né? Com atenção à oralidade, às tradições locais e assim por diante. Excelente, eu acho que é muito interessante e eu acho que nós trabalhamos isso no curso de África, trabalhar não só essa questão do imperialismo, de um acaba e outro começa, porque na verdade, para ser bem sincero, isso é uma coisa que se não só na universidade, mas como no próprio ciclo básico, é um entendimento mais fácil, né? Então, assim, em algum momento, no estudo da história antiga, você que vem do Império Romano, a passagem de Império Romano para a Idade Média não existe antiguidade tardia, principalmente no ciclo básico, né? Então, sumiu, o Império Romano evaporou e surgiu ali os feudos. E eu acho que é uma coisa que a gente transporta também, né, para o estudo da África. Então, eu gostaria também de fazer uma segunda pergunta mais específica, e aí puxando então agora para a África Oriental, que é a parte que pega ali a Rota da Seda, que você comentou com a gente, do seguinte ponto, e eu parto do pressuposto, né, da tese de um historiador que ajuda bastante na história do Brasil, que é o Felipe de Alencastro, quando ele fala que nós precisamos pensar o Brasil a partir da África. Quem funda o Brasil é justamente Angola, né? Então, também ali no contexto de impérios da África Ocidental, né? Então, eu gostaria que você desse um panorama um pouco geral, na medida do possível, de como que essas relações comerciais com outros continentes, com o continente asiático e com o continente europeu, impactaram no continente africano, no seu desenvolvimento e na sua contemporaneidade. Assim, claro que numa visão também de trabalhar a questão da colonização, mas aí um pouco fora, né, da sua área de atuação, um pouco fora da África antiga, mas também na forma de que como que essas relações comerciais foram, de certa forma, pautando as relações sociais e as relações políticas que se desenvolveram nesses chamados impérios ou confederações, como a gente já aprendeu a utilizar aqui com você. Olha, essa questão, assim, a gente poderia passar algumas semanas aqui conversando sobre, né? Mas eu diria, assim, que uma boa maneira da gente começar a entender um pouco dessas implicações e, consequentemente, fazer um pequeno panorama mais caso a caso, assim, de alguns exemplos, etc., é começar por duas questões mais importantes, não é? A primeira, eu acho, se já não ficou óbvio aqui para todo mundo, a gente não trabalhar com a ideia de uma África que está isolada e que é integrada a partir dos movimentos europeus do século XV e XVI, não é? A gente não tem esse cenário. Esse cenário ele só funciona se nós formos papagaio de fontes europeias, não é? Em que a África só vai aparecer quando portugueses começam a navegar a costa atlântica, tá? Então, a gente primeiro vai ter que pensar que esse continente ele é habitado por centenas de sociedades que vão ter contatos diretos e indiretos numa teia imensa com a Europa e com a Ásia, não é? Sejam contatos diretos ou indiretos. Então é por isso que eu pensaria, por exemplo, em falar sobre Afro-Eurásia pré-moderna, Afro-Eurásia moderna, porque a gente tem no continente africano um espaço de tremenda importância. O segundo ponto é me lembrar de um conceito que eu gosto bastante, que é o conceito de afropolitanismo. Tá? Esse conceito surge com uma escritora chamada Thaïs Selassie, que está falando sobre o futuro das pessoas que entram e saem da África, imigrantes, pessoas de segunda geração, que são filhos ou filhas de africanos, mas que nascem na Europa ou na América, etc. E vivem essas múltiplas identidades, não é? Num sentido de valorar as identidades que vêm do continente africano. E aí, de novo, a gente tem o Achille Mbembe, que vai escrever um pequeno artigo chamado Afropolitanismo, e em vários momentos ele fala: a gente não entende a história da África se a gente não entender a ideia do movimento. A história da África é uma história de itinerância, em especial antes da Europa, não é? Itinerância de guerra, de casamento, de troca, de cultura, de tudo, não é? Basicamente dizendo, gente, da mesma maneira que a gente nota como o espaço americano do continente, né, a América do Norte, Central e Sul, e o espaço asiático são espaços de movimento, de globalidade, de dinâmica, a África também é.
Então vamos olhar para esse continente com a mesma boa vontade, digamos assim, que a gente tem para olhar para outros espaços quando a gente pensa em conectividades, não é? Dito isso, então como que a gente pode pensar o impacto que essas conectividades têm? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre penso é quando a gente está falando lá da África Ocidental, e dos chamados impérios sudaneses que a gente acabou de conversar, como que eles se formam? Não é? Que fenômeno histórico é esse? Que condições que são essas que fazem com que nesse espaço específico a gente tenha essas grandes e amplas formações políticas? Aí a gente vai ver que ali tem minas de ouro muito abundantes, né? Na região ali do Rio Senegal, a gente tem as minas de Buré, as minas de Bamburro, que alimentam bastante as rotas transsaarianas. Quem estão nas rotas transsaarianas? Os chamados beduínos, não é? Os saarianos, os norte-africanos, que vão comercializar também com o Mediterrâneo. Então, de alguma maneira, a gente tem o ouro que sai da África Ocidental alimentando espaços europeus e asiáticos, mesmo que de forma um pouquinho indireta. Qual é o efeito que isso tem para a África? Bom, sedimentação de forças políticas em certas regiões. Os Soninké, por exemplo, se tornam poderosos porque estão lidando com essas rotas comerciais. Os Mandinka, a mesma coisa. Quando a gente olha para a África Oriental, para o que hoje é a costa índica do Quênia e da Tanzânia, a gente tem as chamadas cidades Swahili, que são cidades que eram basicamente criadas a partir do comércio com árabes, chineses, indianos, comercializavam muita porcelana, mas elas também comercializavam ouro. O produto que saía dessas cidades Swahili era ouro. Então entrava, sei lá, porcelana chinesa, açafrão, cravo, canela e saía ouro. Mas da onde que vinha esse ouro? Vinha da região do Grande Zimbábue. Então a gente tinha grupos no que a gente chama de Grande Zimbábue trocando ouro com grupos que habitavam a cidade de Sofala, que fica ali entre Moçambique e Tanzânia, né? Mais de 400, 500 quilômetros em linha reta, né, não tô nem falando de rota, entre Sofala e a cidade do Grande Zimbábue, que hoje fica perto ali do centro do país Zimbábue. Então, a gente vai ver que essas trocas ajudam a formar espaços políticos fortes também na região do Grande Zimbábue. Então, para quem não sabe, o chamado Grande Zimbábue é uma grande cidade de pedra, tá, com várias ruínas muito impressionantes no país chamado Zimbábue. Além das ruínas do Grande Zimbábue, a gente tem pelo menos outras 700 cidades em ruína nessa região, que se espalham por Moçambique, por Zimbábue, por Botsuana e por África do Sul. Dessas 700 ruínas, eu acho que menos de 200 estão mapeadas. O que a gente sabe, então, é que lá do século X ao século XV, a gente tinha pelo menos uma grande confederação que criava essas cidades importantes e comercializava ouro com a costa Swahili, não é? Então, será que esse comércio nos ajuda a entender formações sociais? Com certeza. O mesmo vale para as cidades Swahili, que acabam não ganhando essa expansão estilo, entre aspas, imperial que a gente vê na África Ocidental ou ali na bacia do Zambeze, que é onde a gente tem o Zimbábue, mas elas se tornam cidades muito ricas e muito independentes. Um exemplo de uma dessas cidades ricas e independentes é a ilha de Zanzibar, que hoje faz parte da Tanzânia, não é? Em Zanzibar você tinha basicamente um poderio econômico que lidava diretamente com China, com Índia, com o Irã, com a Pérsia, né? Com Estados Árabes, etc., só a partir daquele lugar, não é? E aí você acaba formando pessoas ricas naquela região. Você acaba, quando a gente pula lá para o século XVIII, XIX, e já está falando da corrida imperialista europeia nos espaços africanos, alguns desses caras muito ricos dessa região, eles se beneficiam também, porque já estavam acostumados, por exemplo, a lidar com forças estrangeiras, já sabiam como negociar de uma tal maneira que financiasse bem o poder desses caras, não é? E ao mesmo tempo, no caso específico da costa Swahili, essas trocas, esses movimentos, também gera grupos aristocráticos específicos. Por exemplo, nessas cidades costeiras, você tem grupos que se chamam de Shirazi. São grupos Swahili, né? São grupos africanos que dizem terem origens na cidade de Shiraz, na Pérsia. E para que eles fazem isso? Porque na hora de negociar com grupos que estão mais no interior do Quênia e Tanzânia, eles se sentem numa maior autoridade.
E isso vai se refletir lá na ocupação inglesa e Omani no século XIX da região do Quênia, por exemplo, não é? A gente vai ver que a gente vai ter complexidades que vão surgir exatamente porque todas as regiões da África estão direta ou indiretamente ligadas em rotas e movimentos. Então, assim, de maneira bem resumida, eu voltaria para esse conceito do afropolitanismo que diz: a gente não entende a história da África sem ter o movimento. E volto a dizer assim, não é? A gente tem esse movimento e tem que prestar atenção nisso, porque senão a gente congela os espaços, né? E parece que a gente volta a reforçar o isolamento. Mas de maneira nenhuma existe esse isolamento, né? A gente tá falando de uma Afro-Eurásia. Eu Não queria cansar muito. retomar, na verdade, um pouco da resposta que o professor deu na primeira pergunta, onde falou um pouco sobre a questão do ensino, né? Falou um pouco sobre. Na verdade, todas as perguntas têm falado um pouco sobre isso, sobre a questão do ensino de África e tudo mais. E a gente queria, na verdade, essa última pergunta, ela tem duas perguntas dentro dela, né? Engloba duas perguntas. Na verdade, é perguntar como a gente poderia, então, mais efetivamente trazer perspectivas mais reais, digamos assim, menos eurocêntricas para o ensino de África, não só nas universidades, mas na educação básica, né, que ainda é uma grande dificuldade, geralmente, quando a gente estuda na educação básica do século XVIII, XIX para frente, né, normalmente não tem muito antes disso, quando tem segue muito dentro do estereótipo e tudo mais. Então, assim, como a gente poderia trazer esse estudo mais completo da história da África para a educação básica, né? E como essas confederações, né, podem ajudar a gente a refletir hoje, trazendo para uma perspectiva um pouco assim de valorização, mas não uma valorização romantizada, entende? Mas uma valorização que se aproxime do real, do que é mais verdadeiro dentro das perspectivas que a gente tem falado aqui. Deu para entender? Muito obrigado por essa questão, Geisa. Olha, eu vou começar dizendo assim: não tenho resposta. Porque eu acho que a gente, na verdade, está lidando com explorações muito mais do que com argumentos infalíveis, assim. Mas veja, tentando aqui esboçar alguma reflexão sobre os pontos que você perguntou, que me inquietam também, eu diria assim: primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, é preciso ter boa vontade, tá? É preciso que a gente, olhe para o campo de história da África pelo que ele é e não pelo que a gente gostaria que ele fosse, significando tanto positiva quanto negativamente, não é? Então, é importante que a África seja estudada, seja na sua globalidade, seja no seu afropolitanismo, seja nos seus traumas, ou seja nas suas conquistas, de maneira honesta, não é pelo que ela é. Hã, isso significa o quê? Significa ter cuidado constante com a imagem que a gente está criando, né, com o chamado africanismo, que vale muito a pena ser lido e discutido, né, então já deixo a recomendação do livro A Invenção da África, do Valentin Mudimbe. Esse livro é fundamental e eu acho que ele nos traz uma relação muito importante quando a gente está pensando como lidar direito com a história da África, né, que é o seguinte: a gente nunca vai ter como, não é? Por exemplo, pessoas no Brasil, recortes raciais, recortes de gênero do historiador ou da historiadora que está trabalhando, vão trazer certas cargas de imagem, vão trazer certas perspectivas, e o que a gente pode fazer é o processo dialético. Isso significa o quê? Significa você começa a estudar, aí você para e pensa: para qual caminho eu tô indo? Aí você volta um pouco e você olha de novo, e você lê de novo, e você escreve de novo, e você pensa o que você está criando com aquele trabalho, não é? Então, isso parece um pouco abstrato demais, e é mesmo, porque é uma questão até, digamos assim, ó, existencial, não é? Qual é o nosso papel falando enquanto historiadores e historiadoras? Então, eu diria que é preciso trabalhar, primeiro com honestidade e com vontade, assim, do tipo: eu quero ver a África, e os vários espaços africanos e a história da África sem essas cargas que estão criando signos de outras coisas, não é? Ou seja, exatamente como o Budimbe fala. Pra mim é até um pouco difícil pensar, por exemplo, como trabalhar isso em ensino básico, etcétera, porque eu não tenho essa experiência prática, não tenho essa experiência profissional.
Eu tenho atuado na universidade, no ensino superior, desde que eu terminei a minha formação, então eu sinto que deve ter gente muito mais qualificada do que eu para falar sobre isso. Dito isso, eu sempre penso que a gente tem que lidar com aqueles problemas que eu falei lá no início, não é? Problemas de estereótipos, de imagens. E aí, às vezes, é até um pouco útil, talvez, você começar a partir dos pontos conhecidos, dos pontos populares e dos estereótipos. Nem que seja para você tentar quebrar com eles, mas você partir de um ponto de vista de conhecimento prévio, não é? Exercícios de transformar a imagem que a gente tem, ou exercícios de puxar a partir de um interesse específico, eu acho que podem ser interessantes em sala de aula. Mas, claro, isso demanda um comprometimento também de tentar quebrar ou alterar, ou enfim, trabalhar em cima dessas imagens que vão vir, não é? Então, por exemplo, quando a gente tem uma figura como o Mansa Musa, ele, para quem conhece um pouquinho de história da África, ele parece muito interessante, porque ele foi muito rico, muito poderoso, não é? A gente tem 1000 problemas para trazer aí, mas talvez dê para partir do ponto que é: "Ah, as pessoas talvez conheçam por conta disso. Então vamos trabalhar em cima do que já se conhece e transformar o que já é conhecido?". Eu acho que é um pouco esse processo dialético, ele é muito importante, não é? Eu acho que ele é bastante fundamental. E quando a gente começa a fazer ele, a gente começa a perceber que existem tantas possibilidades dentro de estudar e entender a história da África, que não necessariamente precisam passar por estereótipos ou imagens prontas, né, um pouco mais perto disso que você chamou, né, Geisa, de algo mais próximo da realidade, uma coisa mais palpável. Poxa, a África é um espaço continental, não é? Você tem tanta coisa acontecendo, tantos idiomas, tantas culturas, tantas obras, tanto tudo, que a gente não precisa ficar na imagem criada para encontrar coisas interessantes. E eu diria que esse é um caminho muito legal, assim, né, ver as conexões, ver os desenvolvimentos, ver as crenças. Então, por exemplo, eu sempre tive interesse no Mansa Musa, né, que é o cara que eu tô falando. Aí com o tempo eu fui vendo que tem um épico, chamado Épico de Sondjara, que conta a história da fundação dessa estrutura política que a gente chama de Império do Mali. E ali tem umas histórias interessantes, tem história de tem aventura, tem feitiçaria, tem magia, e aí o Sondjara, que é o personagem principal, o fundador, ele é muçulmano, mas ele também tem práticas tradicionais, ele tem um gênio, né, um djinn, que caminha com ele, mas ele também tem um djeli, ou um griot, que é um guardador de memória que anda com ele. Você consegue ver tanta coisa legal ali, que a gente tem um milhão de caminhos, assim, que podem ser seguidos, se a gente tiver essa vontade de ver as coisas, por uma maneira um pouco mais crítica, um pouquinho diferente, não é. Então é assim, todo mundo pegar o livrinho do Mudimbe, A Invenção da África, ver o que ele fala ali, pensar os problemas, e aí começar a ver essas possibilidades que vão surgir, assim, infinitamente, porque é um continente com uma dimensão imensa, com muito tempo de história. Você tem de tudo que você quiser ali, não é. Por exemplo, para quem quer estudar história religiosa e cristianismo, tem a Etiópia, né. Para quem quer estudar trocas mercantis, tem a Somália, tem a Costa Swahili. Para quem quer estudar práticas orais, a gente tem, os épicos e as tradições dos Djeli na África Ocidental, né. Se a gente quer trabalhar com outros tipos de formação de parentesco, de dinastias, de famílias, a gente tem também os grupos que estão na bacia do Congo. Isso que um dos impérios que a gente nunca fala é o, entre aspas, Império de Bunyoro-Kitara, que fica ali na região de Uganda. Então, assim, quanta gente já ouviu falar, não é? Assim, temas que você tem de tudo, basicamente isso, né. Você tem de tudo e você tem muitas possibilidades. Basta ter um pouquinho de vontade, um pouquinho de boa vontade. Parece um pouco esquisito falar isso, né, mas eu acho que essa é uma ferramenta super importante pra gente começar a trabalhar com história da África nessas maneiras, né, Geisa, que você falou, assim, de vencer os estereótipos e trabalhar com as coisas como elas são, mesmo que as coisas como elas são nos sejam inacessíveis, não é. E fora isso, claro, é a gente atentar para a produção feita na própria África. Então, o História Geral da África tá aí online, gratuito, para todo mundo acessar, e ali tem vários textos importantes de historiadores muito clássicos africanos, né.
menciono, por exemplo, Joseph Kizerbo, Amadou Rampateba. A gente tem atualmente o Anselmo Boccolò, que tem várias obras em português também, não é? E sempre atentar também para o fato de que nossa produção ela vem com um viés de branquitude. E acho que daí é importante também lidar com a questão de processos e técnicas que a branquitude usa para racializar outros espaços históricos. Acho que isso é importante também, não dá para tirar isso de vista. Mas as temáticas são infinitas, então aí tem tema para todo mundo e com aspectos muito variados que podem ser explorados. Eu juro que eu poderia ficar aqui ouvindo você falar por muito tempo, porque eu tenho, assim, esse debate está sendo muito enriquecedor. Eu acredito que, como a gente aqui no podcast atinge muitos alunos de graduação, muitos alunos que estão se formando, é o ponto de partida que a gente precisa enquanto graduando, sabe, para sair daqui e sair da universidade e produzir dentro de sala de aula um ensino prático, sabe, que de fato faça valer não só as leis que a gente tem de ensino de História da África e tudo mais, mas fazer valer o interesse dos alunos, fazer valer as perspectivas que a gente precisa falar, sabe? E até por isso foi a pergunta justamente sobre a questão do ensino básico, porque a gente entende que tudo aquilo que a gente produz na academia, ela está diretamente ligado ao que a gente reproduz, né, entre aspas, dentro do ensino básico. Então, assim, brilhante. Eu adorei. Esse debate está sendo incrível, está sendo Muito muito bom. obrigado. Quando a gente... Não, agora um parêntese, né, que não vai para a gravação. Quando a gente recebeu o e-mail, né? Eu mandei o e-mail, falei, caramba, será que ele vai responder e tal? E aí, quando você respondeu, eu falei, caramba, que legal, ele ouve o nosso podcast, vai ser muito legal, tô muito ansiosa. E quando a gente foi falado na reunião, né, que eu comentei, eu falei, caramba, beleza, ele respondeu, foi super legal e tudo mais. Ela falou assim, vai ser o máximo, o Otávio é maravilhoso, não sei o que. Eu falei, cara, vai ser muito legal, eu tô muito ansiosa. E de fato, Obrigado, tá sendo legal. muito bom. Eu fico bem feliz, mesmo. Eu não sei por que não pode ir pra gravação isso não. Tudo certo. Bom, mas enfim, tá prosseguimento ao nosso encerramento. Acho que tá todo mundo pensando bastante. Chega de pergunta, vamos atrás das respostas. Agradecer bastante ao professor. Eu compartilho de muitas visões que ele deu aqui. Eu fiquei, como ele falou, quando eu fiz a pergunta sobre impacto do comércio, né, de outros continentes na África, ele falou, a gente podia ficar aqui até semanas. Eu quase falei, vamos ficar, não tem problema. Eu pego uma água, a gente fica e não tem problema. Mas é isso aí, agradecer, é importante. Eu acho que, para além da gente entender que, né, como você respondeu na pergunta que eu fiz, que a África não é algo estagnado no tempo, é também entender que ela também não é coitada de nada. Ela está presente no nosso mundo. Não existe visão positivada e negativada. Existe o que acontece, né? E aí o estudo aprofundado que a gente faz aqui e que a gente tenta passar da melhor forma para o nosso ouvinte é fundamental para desenvolver essa concepção. Então, agradecer mais uma vez a presença ilustre, né? Muito maneiro da gente fazer essa junção de pets, né? E passar a bola para minha colega Geisa para a gente finalizar o podcast da melhor forma possível. Então, para a gente encerrar, gostaria de agradecer a vocês ouvintes que ouviram nosso episódio até aqui. Queria deixar a indicação para que vocês conhecessem as nossas redes sociais, @PetHistoriaUF, e também no Twitter, Instagram. E queria passar a palavra para o professor Otávio, para que ele possa fazer essas considerações finais. Eu gostaria, né, de mais uma vez agradecer o convite do Pet História, né? Eu agradeço Geisa, João, por terem me recebido muito bem aqui. Gostei muito de conversar com vocês. Como eu tinha dito antes, fico super feliz de poder, como tutor de pet, né, conversar com outro pet. Eu acho que é muito, muito produtivo para todo mundo, não é? Então, fico super feliz. Espero que quem nos ouviu até aqui tenha gostado dessa conversa também. Queria também dizer que eu fico disponível, né, se surgir curiosidade, surgir dúvida, em redes sociais. Quando
eu estava dando aulas remotas, né, nos tempos passados, eu criei um canal de YouTube, onde eu tenho algum material sobre Ásia e África, então videozinhos de 15, 20 minutos sobre diferentes espaços, e tenho no meu academia.edu algumas das minhas produções, então eu tenho alguns artigos sobre a região Swahili, sobre o Zimbábue, sobre o Mali, e também sobre Aksum, sobre períodos mais antigos, às vezes, enfim, eu tento abordar aí algumas coisas, então tem aí essas indicações. Imagino que nas redes sociais, quando a gente tiver com esse episódio já postado, enfim, a gente vai ter ali os materiais indicados também, então, enfim, agradeço muito, foi muito legal, muito interessante, e espero que todo mundo tenha gostado. Então é isso, galera. Muito obrigada. Esse foi o nosso podcast de hoje, episódio 73. E a gente fica aí até a próxima. Valeu! Créditos. A apresentação e o roteiro desse episódio ficaram com Geisa Gomes e João Vitor Quintela, a edição com Alice Dias e a revisão com Gabriela Doscher.